Implantes hormonais. Então, essas 2 semanas estamos conversando sobre a decisão da Anvisa, que proibiu a manipulação dos implantes hormonais que vinham sendo muito utilizados com fins estéticos e de melhora de performance. Em outras palavras, esses pequenos cilindros que eram colocados no subcutâneo, eles não vinham de uma farmácia oficial e não tinham nenhum tipo de medicamento parecido registrado na Anvisa com as características dos produtos que vinham sendo manipulados a pedido de médicos que realizavam esses implantes nos consultórios. Qual é o problema então, Dr. Walter? O que é que a Anvisa tem a ver com isso? Bem, no último vídeo, convido vocês que não tiveram a oportunidade de verificarem, expliquei as razões que davam, na minha opinião, legitimidade a essa decisão da Anvisa, que suspendeu a autorização para essas farmácias de manipulação produzirem os implantes hormonais e comercializarem esses implantes, até que tenhamos algum tipo de respaldo científico através de estudos, de pesquisa, para dar segurança a essas pessoas que estão usando os implantes baseados apenas nos maravilhosos benefícios que vêm sentindo. Então, muito cuidado, porque várias outras situações já foram demonstradas em que o benefício de um produto acaba mascarando, escondendo os possíveis prejuízos. Então, é exatamente para esclarecer essa balança entre risco e benefício que serve a realização de pesquisas, os estudos para um desenvolvimento de um novo medicamento, atravessam uma série de protocolos, de etapas que vão desde a demonstração da segurança, primeiro e fundamental passo, para depois a comprovação da eficácia, ou seja, dos benefícios. Quando a gente inverte essa lógica, e às vezes motivado, impulsionado pelo desejo da juventude eterna, quem é que não quer se sentir jovem e poderoso durante toda a vida? Todo mundo. Então, essas promessas milagrosas são muito perigosas. Mais à frente, então, vou agora me aprofundar um pouquinho mais nos efeitos hormonais. Acompanha comigo, não deixa de se inscrever, dá uma força para o canal, dá um like, comenta, não custa nada. Assim a gente consegue atingir um número maior de pessoas com boas informações e qualificadas, mas jamais querendo ser o dono da verdade. Recebi muita crítica do vídeo anterior, tem gente que não gosta, tem gente que está revoltado, tem gente que acha que a Anvisa não tem nada com isso. Opiniões são sempre muito bem-vindas e é esse o motivo da gente estar trocando ideia. Assim a gente cresce, assim a gente evolui, assim a gente amadurece. Bem, continuar nosso papo sobre implantes hormonais. A grande questão é que esses cilindros que são colocados no subcutâneo dos homens e mulheres, sendo realizados nos consultórios médicos, nos centros cirúrgicos, dependendo da técnica que o profissional usa, esses cilindros não têm nenhum tipo de estudo que demonstre o tempo de absorção, como o medicamento ou os medicamentos que estão ali colocados vão sendo liberados e entram na circulação sanguínea e vão agir nos diferentes órgãos. E não existem estudos de longo prazo para que se possa verificar a segurança e a tolerabilidade desses cilindros nos diferentes tipos de pessoas que vêm procurando os chamados chips da beleza. Então, a questão aqui não é, apesar de muita gente estar confundindo, questionar
se vale a pena fazer reposição hormonal. O que é reposição? É pegar uma pessoa que tem níveis hormonais comprovadamente baixos. Então vamos ser mais específicos. Um homem que tem 50 anos de idade e que está com a testosterona total na faixa dos 150. Bem, se essa pessoa tiver queixas que eu, médico, posso avaliar e atribuir a esse nível hormonal baixo, eu posso, se ele não tiver nenhuma contraindicação, propor a ele e decidir em conjunto com esse paciente se vale a pena a gente usar medicamentos para trazer a testosterona total dessa faixa de 150 para a faixa fisiológica, que fica entre 300, 350 e 800. Ou seja, a faixa fisiológica é bem ampla, mostrando aí para muitos desavisados que a testosterona pode estar assim perto do limite inferior sem nenhum significado clínico, ou seja, sem que isso gere sintomas, sem que isso seja a justificativa para o cansaço, para a irritabilidade, para falta de libido, desejo sexual, para disfunção erétil e outros problemas que hoje as pessoas acham que isso é sinônimo de pouca testosterona. Não é. Então, 50 anos, 150 de testosterona, sinais e sintomas que eu posso atribuir a essa baixa taxa hormonal. Se não tiver contraindicação formal, eu posso, com um medicamento que tenha sido registrado na Anvisa. Por que, Dr. Walter, essa frescura de registro na Anvisa? Porque para o produto ser registrado na Anvisa, ele passou por todo o crivo do desenvolvimento de novos medicamentos, garantindo, primeiro, a segurança. O medicamento é testado em pessoas saudáveis que não têm nenhum problema, em voluntários, eles sabem que é uma medicação de teste, eles ganham dinheiro para entrar nesse tipo de estudo, em protocolos de estudos de intervenção, depois num grupo um pouco maior, aí se testa num pequeno grupo que tenha a tal doença que eu quero tratar com o meu novo produto. E finalmente isso é ampliado para uma população mais representativa daquela população que eu pretendo no futuro, se o medicamento for aprovado, comercializar esse novo tratamento. Então veja, essas etapas dos estudos clínicos, os estudos de intervenção, são fundamentais e as agências que regulamentam a entrada de novos produtos, elas exigem que esses protocolos, esses estudos clínicos sejam realizados e que tenham um mínimo de qualidade para que o produto seja aprovado e ganhe um registro. Quando a gente usa produtos que não têm esse registro, a gente está correndo risco. Então, eu posso, nesse meu paciente hipotético, tratá-lo com várias formulações de testosterona, o hormônio bioidêntico, ou seja, ele é fabricado igualzinho à testosterona que é produzida endogenamente, produzida nos testículos. Ou eu posso utilizar outras maneiras farmacológicas de estimular que os testículos desse meu paciente produzam mais hormônio. Então eu consigo estimular o que a gente chama do eixo. Quando o testículo está preguiçoso, normalmente o cérebro percebe isso e produz as chamadas gonadotrofinas, que são hormônios que saem lá do cérebro e vão agir no testículo, dizendo para o testículo: olha aqui, fábrica de testosterona, vamos acordar, vamos produzir mais. Então, essa é uma forma de estimular a produção endógena.
Essa fórmula é muito importante para o homem que tem queda de testosterona, mas quer continuar fértil, quer ter filho, tem uma idade, não esse de 50 anos, que talvez já esteja com outros interesses, já pode ter a prole constituída, mas existem situações de hipogonadismo, pouca testosterona, que acomete homens mais jovens. E aí é muito importante decidir a estratégia de como esse problema vai ser resolvido para não gerar efeitos adversos, efeitos não desejados ou mesmo efeitos colaterais, efeitos prejudiciais que podem inclusive deixar o paciente chateado. Então, eu não posso usar a testosterona exógena pronta num homem que quer aumentar o nível de testosterona porque está baixo e está assintomático, se ele quer ter filho. A fertilidade, ela é muito afetada por quem usa a testosterona prontinha. Ah, mas por que, Dr. Walter? Porque nesse caso vai haver uma interferência no eixo hormonal. Essas gonadotrofinas, se eu uso a testosterona prontinha, elas vão diminuir bastante de nível e isso pode afetar o ambiente testicular da espermatogênese, da produção de espermatozoide. Então, nesse meu paciente, 50 anos, já tem filho, não está preocupado com fertilidade, tem realmente muitos sintomas que eu avaliei e acho que pode ser relacionado ao hipogonadismo, que quer dizer testosterona baixa, e além disso ele não tem nenhuma contraindicação formal. Que contraindicação? Que história é essa de contraindicação, Dr. Walter? Sim, a reposição hormonal, então quando eu quero aumentar o nível de testosterona, eu tenho que ter certeza que ele não tem um diagnóstico ou uma suspeita de câncer da próstata, nem de câncer da mama. Por que, Dr. Walter? Porque esses tumores são alimentados pela testosterona. Então não teria sentido eu resolver um problema e criar outro. As outras contraindicações são relativas, ou seja, eu preciso avaliar bem. Câncer da próstata ou suspeita, diagnóstico ou suspeita de câncer da próstata ou da mama é contraindicação formal, absoluta. Porém, hiperplasia da próstata sintomática, próstata grande, está urinando mal, não tem nenhum tipo de tratamento. Avalie bem, porque pode ser que a testosterona piore essa situação. Epilepsia, enxaqueca, apneia obstrutiva do sono, são situações muito relacionadas à retenção de líquido e sódio. Então, essas patologias precisam ser adequadamente tratadas para eu avaliar se vale a pena ou não mexer na quantidade de testosterona desse indivíduo. E a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca, pelo mesmo motivo. Se eu aumento a retenção de líquido e sódio, eu posso piorar o controle da pressão arterial e eu posso agravar a insuficiência cardíaca. Então, esse cuidado em verificar a presença de contraindicação, e eu disse uma no início, quem quer ter filho, a fertilidade pode ser afetada, então todo esse conjunto de informações, esse contexto tem que ser conhecido pelo médico e explicado para o paciente no momento da decisão de fazer a reposição. Eu posso fazer a reposição com gel, com injeções intramusculares e até mesmo, dependendo de onde eu estiver, no país que eu estou trabalhando, da testosterona oral. Todas essas formulações têm um medicamento de referência registrado na Anvisa e quase todas elas também têm medicamentos genéricos ou similares que vão se basear exatamente no efeito do medicamento de referência e precisam demonstrar a bioequivalência, ou seja, provar com estudos, tudo cientificamente comprovado para as agências reguladoras de que esse meu medicamento aqui que eu estou fabricando tem o mesmo comportamento desse outro aqui que tem registro na Anvisa, que tem e é reconhecido como um medicamento de referência dessa molécula. Então, tudo isso é muito bem organizado, porque a gente está falando da saúde
da população. Então, as agências reguladoras desempenham esse papel de fiscalizar a qualidade dos produtos que circulam no mercado. Então, a Anvisa, quando coloca uma proibição, uma restrição à fabricação, comercialização e distribuição dos implantes hormonais em farmácias de manipulação, ela está sendo cautelosa e ela está embasada, como eu falei. Quem não viu o outro vídeo, por favor, assista. Antes de criticar, ela está embasada no alerta das sociedades de ginecologia, de endocrinologia, de urologia, de mais de 20 sociedades médicas que emitiram um alerta para a Anvisa de que estavam recebendo uma quantidade grande de pacientes com efeitos colaterais atribuídos a esses implantes. E vejam a gravidade, esses implantes não estavam sendo utilizados, na grande maioria das vezes, para reposição hormonal. Lembram do que é reposição? O nível está abaixo dos níveis fisiológicos, e eu vou repor, eu vou colocar de novo nos níveis fisiológicos. Não, tem gente que tem níveis hormonais absolutamente normais, mas acha por alguma razão que está muito cansado, que não está rendendo na academia, que não está ganhando massa muscular, que não está perdendo gordura, e aí encontram médicos que prometem que com o chip da beleza, com os implantes hormonais, as coisas vão melhorar. E pasmem, melhora! Realmente a pessoa se sente melhor com níveis mais altos dos hormônios. Tanto os homens quanto as mulheres podem perceber benefício clínico, porém, isso não é sinônimo de segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando segurança para todo mundo. Então, o que eu estou alertando é que, na falta de evidências científicas, ou seja, em estudos bem realizados que comprovem a segurança e a eficácia no longo prazo, porque não adianta ter um estudozinho que tem 1 mês de realização e mostrou que foi tudo bem, se o produto é para ser usado durante 5, 10 anos. Então a gente tem que ter uma lógica em termos do tipo de produto que está sendo utilizado, o tempo de utilização e qual é a finalidade. Ah, doutor Walter, o meu médico falou que tem muito estudo sobre a testosterona mostrando que faz muito bem. É verdade! Há muitos anos que a gente sabe que quem tem níveis hormonais comprovadamente baixos, sinais e sintomas, e que não tem contraindicação, pode fazer a reposição com aquele outro e aquele outro tipo de formulação de testosterona, por exemplo. Mas os implantes não têm esses estudos, não tem aquele tipo de produto que está sendo colocado pelo médico no subcutâneo, não tem registro na Anvisa. Ah, doutor Walter, eu ouvi falar que tem implante até nos Estados Unidos. Ah, tem sim, há bastante tempo. Esses implantes estão registrados e autorizados pelo FDA. São fabricados em indústrias farmacêuticas que sofrem fiscalização e têm autorização para a fabricação desses produtos. Aqueles implantes são feitos e são checados periodicamente em termos de quantidade dos pellets que são colocadas, qual é o tempo de absorção e de distribuição e os níveis séricos que eles vão proporcionar e o prazo em que eles estão, teoricamente, fazendo efeito. Então, tudo isso a partir de um rigor de produção, distribuição, qualidade do produto, verificação de lotes, o nome disso é farmacovigilância. E quando tem um efeito colateral através de um produto desse tipo, quem é responsabilizado
É o fabricante, dependendo da situação, é o médico que colocou e ofereceu o produto, é o hospital onde isso foi realizado, ou seja, uma responsabilidade compartilhada. Mas se eu não sei a origem do produto, eu não sei o que esperar do produto, eu não sei sequer quais são os possíveis efeitos colaterais, eu não sei qual era o meu nível hormonal antes de eu colocar o implante, eu só sei que eu estou me sentindo melhor. Então, será que isso é suficiente para que a nossa população, e aí eu estou falando de diferentes níveis de informação das pessoas, será que então eu posso liberar para todo mundo colocar baseado apenas na propaganda? Então lembrem-se que, vou dar apenas 2 exemplos, medicamentos para emagrecer já foram retirados do mercado a rodo por conta de efeitos colaterais graves. Medicamentos usados para reposição hormonal feminina, muitos deles são contraindicados para algumas mulheres por aumentar o risco cardiovascular. Então, toda essa complexidade, é claro que aqui a gente não vai esgotar o assunto, mas é apenas para alertar que precisamos de uma interrupção nessa panaceia, todo mundo colocando chip para se sentir melhor, para melhorar rendimento na academia, para ganhar a prova amadora de corrida, para conseguir emagrecer e ganhar mais músculo, para não envelhecer. Então essa panaceia precisa de uma interrupção para que haja um pouco de bom senso e equilíbrio, porque como eu falei, tem muita gente ganhando dinheiro às custas da saúde dos outros. Isso não é uma boa, na minha modesta opinião. Então, ficou com dúvida? Quer mandar uma crítica, quer colocar a sua opinião? Pode ser aqui no comentário, pode ser no e-mail, pode ser aonde você quiser, mas não deixe então de se informar melhor antes de colocar um hormônio para dentro do seu corpo.